Olá a todos os colegas que estão no terceiro Congresso Internacional sobre Direito, Governança e Inovação. Meu nome é Samuel Sampaio Evangelista e o tema que eu trago aqui é uma análise sobre as criptomoedas e a sua regulamentação dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Em um primeiro momento, é preciso lembrar que as políticas que envolvem as criptomoedas, elas estão sob observação em todo o mundo, e diversos pesquisadores jurídicos buscam tentar criar mecanismos, assim como criar conceitos, para trabalhar melhor esse tipo de moeda e esse tipo de modalidade financeira dentro dos seus mercados nacionais. Muitas das questões que são levantadas, observadas por esses pesquisadores, é sobre a legalidade do mercado de criptomoedas, o seu tratamento fiscal, assim como a aplicabilidade de leis, tanto visando a sua tributação, também como no combate à lavagem de dinheiro, à evasão de divisas, entre outros crimes ligados a fatores econômicos. As criptomoedas, é importante que se diga, elas ainda precisam ser regulamentadas no Brasil. O Banco Central, inclusive, já emitiu declarações dizendo sobre os riscos representados com esse tipo de moeda e a falta de garantia por ela não ter uma autoridade monetária que possa dar a sua validação. Informou ainda empresas e negócios que negociam com moedas virtuais que o Banco Central não regulamenta, não supervisiona e nem tem a licença sobre esse tipo de moeda. Inclusive, recentemente, a Comissão de Valores Imobiliários ela também emitiu um comunicado dizendo que criptomoedas não poderiam ser classificadas como um ativo financeiro e não poderiam ser adquiridas por um fundo de investimento. Contudo, existe um projeto de lei hoje na Câmara dos Deputados que procura inserir as criptomoedas dentro da nossa realidade econômica, tal qual, um exemplo, o programa de milhagens que nós temos, que nós utilizamos hoje em dia, seria algo mais ou menos nesse modelo. Mais trabalhado, mais complexo, visto que a complexidade do tema e que nós estamos falando sobre valores econômicos, mas também seria algo em que buscasse agilizar não só a movimentação do dinheiro, a fluidez econômica, como também a praticidade no tratamento da moeda em termos de câmbio. E passando para um próximo ponto, o reconhecimento legal dos mercados de criptomoedas hoje, nas esferas jurídicas de diversos países, podem ser categorizados basicamente em dois grupos. O primeiro grupo, os países que permitem a circulação desse tipo de moeda, países que deixam que elas trabalhem juntamente com seus mercados econômicos, claro, com leis que possam regular e que possam realmente dar uma especificidade e um reconhecimento regulando os mercados de criptomoedas dentro das suas fronteiras, e também os países que impedem as instituições financeiras dentro das suas fronteiras de praticarem a utilização de criptomoedas. Com isso, é muito importante nós salientarmos que muitos países que permitem o funcionamento desse mercado de criptomoedas, eles têm leis que sujeitam essas criptomoedas à participação de mercados e regras específicas destinadas a evitar lavagem de dinheiro, por exemplo, ou financiamento de crime organizado, entre outras categorias que são elencadas no direito penal. Por quê? Muitas das vantagens que se informam dentro das criptomoedas é a sua segurança. Você não pode, por exemplo, ter tanta facilidade para falsificar, duplicar ou realizar lavagem de dinheiro ou evasão de divisas junto a uma criptomoeda que seja regulamentada por um banco central ou então por uma autoridade econômica de uma determinada nação. Em um nosso próximo ponto, nós podemos dizer que, quanto ao Banco Central, eles pediam uma declaração pública no dia 19 de fevereiro de 2014, em que fala sobre os riscos relacionados à aquisição das chamadas moedas virtuais, ou criptomoedas, como assim foi tratado no comunicado, e as transações realizadas por elas. O objetivo da declaração foi esclarecer, principalmente para todos aqueles que atuam no mercado financeiro, que as moedas virtuais elas não devem ser confundidas com a moeda eletrônica, que é trabalhada com os bancos, com as instituições reconhecidas, que são as moedas que são operadas através de cartões, através de transações financeiras eletrônicas. As criptomoedas elas não podem ser confundidas com isso, pois existem fatores e categorias, além de itens que as diferem em muitos fatores. Então, um dos objetivos dessa portaria que foi expedida pelo Banco Central foi justamente tratar dessas diferenças, pois de acordo com o comunicado, o uso da moeda virtual e
e o seu regulamento aplicável ao sistema financeiro e ao pagamento, por exemplo, elas gerariam um tema de debate internacional e que dos anúncios públicos das autoridades monetárias e de ordens de instituições públicas com poucas conclusões, ou seja, que não existe realmente um consenso de como seria a materialidade, como seria de fato a utilização da criptomoeda e como ela trabalharia no mercado comum. Então, isso deixa uma margem para a pesquisa em que diversos pesquisadores vêm se debruçando de como a criptomoeda poderia ser inserida de forma eficiente, ao mesmo tempo que produtiva, dentro do mercado financeiro doméstico e como também um país que permite a utilização de criptomoedas possa tirar proveito também do seu fluxo cambial para otimizar o seu mercado não só dentro das suas fronteiras, mas também a nível internacional. Em uma outra declaração, também emitida pelo Bacen, ele diz que o crescente interesse pelas criptomoedas ele vem gerando um debate, assim como também a sugestão de diversas leis que são encaminhadas para o Congresso para uma possível regulação desse tipo de moeda. É importante lembrar que, como elas não são regulamentadas, é um fator de risco que está calculado dentro das ciências atuárias no mercado financeiro, em que nós não podemos descartar. Como elas não têm uma autoridade que possa, de fato, legitimar a sua chancela de operação dentro do país, existe ainda esse risco que é explanado pelo Banco Central, assim como pela Comissão de Valores Imobiliários, mas que muitos operadores do mercado financeiro veem que as criptomoedas são realmente o futuro, que elas favorecem a transação financeira não só entre bancos, mas também que as inserindo dentro do mercado comum, já que muitas compras hoje são feitas através de aplicativos ou então da internet, ela vai se tornar uma ferramenta aliada ao câmbio, à moeda comum de cada país. Mesmo tendo uma propriedade que seja transfronteiriça, esse tipo de característica da criptomoeda, ela faz com que ela traga mais benefícios do que prejuízos. É importante também lembrar que não existe uma única criptomoeda. Por exemplo, existe a Bitcoin, mas também existem inúmeras outras criptomoedas, tal qual existem inúmeras outras categorias de moedas pelo mundo, como o dólar, o real, o euro, entre outros. Então, também é importante deixar esse ponto claro, porque muitas vezes, quando nós falamos sobre criptomoedas, nós pensamos que é uma única coisa, quando, na verdade, existe todo um mercado que é institucionalizado e regulamentado em diversos países do mundo, que já trabalham com o câmbio entre diversas criptomoedas, e essas criptomoedas também interagem com o câmbio desses mercados nacionais. Em um terceiro ponto, é importante lembrar que a legalidade futura visto que a Comissão de Valores Imobiliários prevê que num futuro muito próximo, essas criptomoedas realmente estarão inseridas através de lei dentro do nosso ordenamento legal. Portanto, é com uma base mais, de certa forma, incerta, que eles falam sobre benefícios assim como prejuízos, porque eles não podem afirmar que de fato uma lei será encaminhada e aprovada enquanto não houver passos concretos. Existe a declaração que explicou ainda que outras investigações que também chegaram à Comissão de Valores Imobiliários em relação à possibilidade de fundos de investimentos que possam ser criados no Brasil com o propósito específico de investir em outros fundos de investimento incorporados às jurisdições onde eles são admitidos e regulados, que por sua vez tem como estratégia o investimento de moedas criptografadas ou investir em derivados e ser negociado também em um ambiente com outras regulações. Ou seja, eles também têm a preocupação de que os fundos monetários que comprem criptomoedas, eles venham a tentar operar em mercados que não são regulamentados pela lei brasileira. Então, existe esse receio também de que essas criptomoedas venham a ser usadas para serem utilizadas em mercados que não respeitem leis, que não são convencionados por fundos de investimento brasileiros ou instituições financeiras que estão dentro do Brasil e que também são submetidas às leis brasileiras e às nossas entidades reguladoras. Então, também existe esse receio que também deve ser colocado em projetos de lei e discutido para que haja uma melhor eficácia não só na utilização, mas também na regulamentação e também em como esse tipo de criptomoeda vai ser utilizada e vai ser movimentada dentro do mercado financeiro. Enfim,
para nós chegarmos às conclusões, nós podemos dizer que as criptomoedas, elas trouxeram vantagens nos negócios, mas também criou um conjunto de novos riscos para os governos e também para os investidores. Até mesmo porque o usuário final que utiliza essa criptomoeda, ele está fazendo uma operação de forma independente, ele não está fazendo uma operação juntamente com um governo que expede um papel moeda. Então, as criptomoedas, elas trazem inúmeros benefícios, trazem agilidade, trazem novos comportamentos dos novos tempos, mas também trazem novos riscos, novas formas de você aplicar maneiras de falsificar ou então de evadir divisas ou de fazer qualquer tipo de crime ou ilícito ligado ao direito financeiro, especialmente no que diz respeito à criptomoeda, visto ser um mercado novo, uma ala de estudo completamente nova, então não existem ainda escopos do que poderia vir a ser, tanto em questões de benefícios quanto de malefícios. Mas devido à alta transparência da criptomoeda e à facilidade do uso, especialmente em fazer transações e de criar também carteiras de investimento e também carteiras de poupança e de outros ativos, ela também traz esse benefício. O benefício da transparência, de que as autoridades reguladoras também teriam uma facilidade melhor, não só de fiscalizar transações que poderiam vir a ser suspeitas, como também de verificar se tudo aquilo que são ativos financeiros de um determinado ente, seja público, seja privado, seja de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, através de criptomoedas realmente existe esse fator da transparência que beneficia muito, em tempos em que hoje a transparência e os números digitais, eles realmente dão um norte do que seria um mercado financeiro e como ele se comporta de uma forma equilibrada, coerente, até para não haver desgastes ou então crises financeiras que venham a poder vitimar todo o Estado e toda a economia e trazer realmente prejuízos que são irreversíveis de uma certa forma. Em termos de observância, as novas tecnologias e esse novo fenômeno da economia globalizada é uma nova ferramenta de caráter financeiro. E nós estamos falando de entrar no âmbito jurídico de toda a administração pública e de novas rotinas administrativas nos estados modernos. Isso é um fato, é realmente uma necessidade e é bem entendida por muitos governantes que é a existência dessa atividade e da boa administração, da boa governança que prevê a eficiência do poder público nas suas atividades, no seu desenvolvimento econômico e na sua escala doméstica e internacional, assim como na eficácia de que esses ativos financeiros, sejam eles criptomoedas ou ativos financeiros do Estado, sejam bem aplicados pelo Estado, de forma eficiente, de forma transparente, de forma efetiva, para que isso seja uma ferramenta a mais de ajuda e não só uma ferramenta em que o Estado possa utilizar somente para poder manipular o mercado ou então para que possa servir aos seus interesses, mas também que sirva de interesse à população.